Tributos federais, estaduais e municipais. Você sabe diferenciar esses? Se você não sabe, fica aí que depois da vinheta te contamos um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E como já falamos em um outro vídeo, que está no cardzinho aqui em cima, nem todo tributo sempre vai ser imposto, mas sempre todo imposto vai ser um tributo. E dentro desse guarda-chuva, né, como o Brunão usou essa expressão no vídeo passado, temos um outro guarda-chuvinha, que é o guarda-chuva dos impostos. O guarda-chuva dos impostos, digamos assim, né, nós temos os impostos que são da União, que são de âmbito federal, temos os impostos que são de âmbito estadual, que são de competência dos estados e do Distrito Federal, e dos tributos de competência municipal, né, que são de competências das prefeituras e também do Distrito Federal. Um pequeno parênteses aqui, o Distrito Federal, ele tem uma competência híbrida, digamos assim, né? Ele recolhe como município, como cidade, e recolhe também como estado, como Goiás, Tocantins, enfim, né? Então aqui é recolhido o tributo nessas duas competências. Por isso, uma curiosidade aqui agora, ó, por isso que a maioria, nem sempre, mas a maioria dos servidores públicos em Brasília, eles recebem um pouquinho a mais do que os outros. Essa é uma curiosidade muito massa. Mas vamos lá, o que são esses tributos, o que são essas divisões aí, Brunão? Vamos lá. Primeiro, vou trazer alguns dados, assim, só para vocês entenderem aqui a questão de noção do que é a máquina do Estado, Como né? que gira, né? Como é que gira. O nosso país arrecadou em 2021, isso é dados do Impostômetro, mais ou menos 2,6 trilhões de reais, né? Desses 2,6, São Paulo é responsável por 38%, toda a arrecadação do país. Muito dinheiro. Muita grana, né? Desses 2,6, quase 2,6 trilhões, boa parte dessa arrecadação é de ICMS, que a gente vai já explicar aqui, que é imposto sobre circulação de mercadoria, que corresponde a mais ou menos 18%, né? E aí a gente tem as outras arrecadações, tá? Então, primeiro, né, que a gente trouxe aqui é entender o que é o tributo, o imposto e o que vai para cada setor, quem é responsável por cada arrecadação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, impostos federais, então a gente pensa, né, em quê? Imposto de renda. Quando a gente fala em imposto de renda, né? Quando a gente fala de tributação federal, a gente tem imposto de renda, que daí é a União que recolhe, né? Sim. A gente tem imposto de importação, imposto de exportação. A gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que daí é um tributo, uma contribuição especial, né? É um tributo também recolhido pela União. Né? Aí entra PIS, COFINS. Entram vários tributos que são de competência da União. Isso. O Gui, eu vou deixar na descrição aqui, que é melhor, antes que se o Gui for escrever aqui, não vai caber. Exato, mas aí, por exemplo, se você tem uma empresa lucro presumido, que isso aí fica bem nítido, né? No Simples Nacional, se você não sabe, o Simples Nacional é um regime especial que o governo conseguiu, né? O Estado conseguiu juntar todos os impostos em um só. Então você não vai ter muita familiaridade com isso. Com essas guias diferentes, né? Com várias guias, mas, por exemplo, até 2006, quando era tudo lucro presumido, as pessoas, os contribuintes, as empresas pagavam vários boletos ali de impostos. Então, no lucro presumido, por exemplo, você vai pagar ali o PIS, COFINS, que vai para a União, contribuição social também, que é um tributo que é uma contribuição, né? Imposto de renda sobre a pessoa jurídica, né? Que é um imposto bem pesado, é o primeiro imposto do país, né? Para a pessoa jurídica. Foi assim que iniciou a nossa carga. Exato, então são 4 impostos que vai ali para a União e parte deles é contribuição, parte deles para alimentar o Estado. Exato. E aí a gente tem um imposto que vai ou para o Estado ou vai para o município. A gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que quem é responsável por arrecadar é o município, né? Que, por exemplo, dentro da categoria de impostos, se você olhar aí no Impostômetro, a gente vai colocar o link,
O ISS ele corresponde a mais ou menos 10% da arrecadação total de impostos. O grande cara que arrecada dentro dessa categoria é o ICMS. Que arrecada algo em torno de 70%. 70%? Que é imposto sobre circulação de mercadoria. Todo objeto que tu compra, todo carro, moto, tudo. Avião, Celular. tudo tem circulação, então você paga o imposto, por isso que ele é responsável por 70%. O ISS, coitado, é a galera que presta serviço... Fotógrafo, então, videomaker. Tem muitos municípios que o setor de serviço ele é pouco desenvolvido, principalmente ali no Nordeste, né, enfim, no Norte, mas tem a circulação de mercadoria que o povo precisa consumir. Igual ali no Norte, igual você falou, tem a Zona Franca de Manaus, né? Sim. Pô, imagina o quanto ali deve ter de contribuição para o ICMS. Né? Exato. Então, desses 4 impostos, né, dos 5, né, que a gente está falando aqui, os 4 que vai para a União, desses que é ICMS ou ISS, vai para o município, outro vai para o estado. Se tua empresa ela é híbrida, né? Se ela é uma prestadora de serviço e comércio, você vai arrecadar também os dois impostos e enviar para o estado ou para o município. Legal. Fazendo uma listinha, né, para a gente resumir, basicamente, impostos federais. Imposto de renda, tributos, né, federais. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, tá? O que mais que eu tinha falado, cara? Imposto de importação, exportação. Esses são de âmbitos nacionais, né? Vou usar uma expressão aqui mais fácil, que é da União. Estadual, a gente indo para a esfera estadual, a gente tem o IPVA, né? Que aí já é na pessoa física, né? E pode ocorrer também na pessoa jurídica. Né? Se estiver em nome da empresa. Exatamente. Se o carro está integralizado ao capital social da empresa, sim. Desde que essa empresa não esteja enquadrada lá no artigo 150 da Constituição Federal, que fala sobre as imunidades tributárias, ele vai ter que pagar o IPVA, né? O IPVA é de âmbito estadual, o ICMS, né, que você acabou de falar, Imposto de Circulação de Mercadorias. Cara, o ICMS é um dos impostos mais independentes do Brasil. Por quê? Porque quem define a alíquota, a porcentagem do ICMS, quem vai definir é o Estado, né? Porque é ele que recolhe. Então, esse celular ele pode ter uma alíquota de 15% aqui no Distrito Federal e ele pode ter uma alíquota de 17%, 12% em São Paulo, por exemplo. Né? Ele vai variar de acordo com o Estado. E ainda assim, o ICMS é gigante a legislação sobre ele, que é muito interessante. Ainda assim, ele vai variar de acordo com a movimentação dessa mercadoria. Eu estou vendendo para o Bruno, que está aqui em Brasília, então é um produto de Brasília para Brasília, a alíquota é uma. É um produto de Brasília para São Paulo, a alíquota ela muda. É um produto de São Paulo para Brasília, a alíquota também muda. Né? Então tem essas contribuições, é uma contribuição interna, é uma venda interna, é uma venda externa, é uma importação. Então tudo isso vai mudar. O ICMS é um imposto um pouco mais complexo, que vai variar de produto para produto. Como você vai utilizar esse produto é para revenda, é para uso interno da empresa, então isso também vai impactar na variação dessa alíquota. Então assim, ele é um imposto bem complexo e bem dependente, digamos assim, que vai depender muito do seu tipo de negócio, de onde está a sua empresa, de onde você compra, para onde você vende. Uma vez fazendo um estudo tributário na indústria, aqui em Brasília a gente comprava de São Paulo. E aí, com pouco, a gente percebeu que fazia mais sentido comprar do Maranhão um produto específico para complementar aquele livro e tal, justamente só por causa do ICMS. Porque a diferença era de quase 5% e economizava, no montante economizava muito. Então, para a sua empresa de comércio, isso é muito importante. Porque às vezes você está comprando, mas a minha empresa é pequena, Gabriel, eu compro daqui mesmo, é tranquilo, é mais fácil. Mas às vezes você trazendo de outro estado, mesmo pagando o frete, enfim, aí entra um cálculo maior, pode ser que seja mais vantagem para você, tá? Então, ICMS, competência estadual. Falando um pouquinho sobre os tributos, né, de competência municipal, a gente tem o ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. ITBI. Que aí também cada município define a sua alíquota, só que nesse caso, ele segue uma regra de variação, igual o ICMS. O ICMS também é a prefeitura que recolhe imposto sobre o serviço, só que ela tem uma lei geral que diz, no mínimo 2 e máximo 5. Não passa disso, né?
E tem também o IPTU, né? O tão conhecido IPTU aí também é um tributo de competência do município. Então, dentro disso aí, a gente tem várias coisas, né? E aí volta aquilo que a minha professora falava, né? Porra, a minha rua aqui tá toda esburacada, isso é culpa do Bolsonaro, isso é culpa do Lula, isso é culpa de fulano, de ciclano. Cara, você tem que saber de quem é a culpa para você ir lá cobrar, né? Não adianta só chegar metendo o dedo, chegar metendo a culpa em alguém. Então, primeiro você tem que identificar quais são os tipos de tributo, quem recolhe e assim você, de fato, deve cobrar o seu direito. Tem uma história curiosa aqui mesmo, a gente é de Brasília, né? A Dilma, na época da Dilma, ela costumava correr, andar de bicicleta aqui pelos arredores. Aí teve uma vez que um ciclista caiu, ela foi lá e foi ajudar, prestar o serviço. Aí o ciclista, mas aqui tá cheio de buraco, tá vendo aí, Dilma? Tu não tá gestando, não sei o que. Aí outra pessoa que tava do lado já corrigiu, não, mas tem nada a ver com a Dilma. Exato, entende? Então, assim, buraco não é problema não dela, é de competência dela, né, digamos assim. Não é, lógico, né, ela estava numa posição muito de gestão geral, digamos assim, né, mas o buraco na rua ali não é culpa dela. Então, é muito importante essa educação tributária básica, né, que infelizmente as escolas não trazem. Então, é importante você entender o que são os tributos, para quem que você paga e onde cobrar. É isso, né? Bem simples, não tem muito segredo, tá? Pessoal, se vocês têm dúvidas, principalmente aí as empresas que prestam serviço, né, que pagam ISS, ou as empresas de comércio que pagam ICMS, que são os impostos que talvez mais impactem o teu negócio. Se vocês têm dúvida, fale com a gente, tá? O nosso escritório aqui está pronto para te atender, pronto para te prestar essa consultoria e te auxiliar o máximo possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Ai. Tá, vamos lá. Vamos lá. Como já falamos, nem todo tributo. E como já falamos, nem todo imposto é tributo, mas todo tributo. Caralho, eu tava falando certo e errei de novo. Vamos lá de novo.